Como é bom viver pela fé no Senhor Jesus, sabendo que não existem tempestades que possam resistir ao poder do nosso Deus, não é? Ele abre portas e as portas que o Senhor abre, ninguém fecha. E aquelas que Ele fecha, ninguém pode abrir, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, soberano, Senhor das nossas vidas. Como os irmãos sabem, nessa semana eu estive ali novamente no Rio Grande do Sul, trabalhando ali, ajudando na reconstrução, agora que as águas abaixaram. Na verdade, na segunda, quando eu cheguei lá na segunda-feira, chovia e fazia 8 graus. Estava bem frio, não é? E a água aumentou um pouquinho, o nível do Guaíba aumentou um pouquinho na segunda-feira. Mas de terça em diante, as águas começaram a baixar e então foi possível recomeçar ali o processo de limpeza das casas, de reconstrução das casas, algumas pessoas já voltando aos seus lares, ainda que casas completamente vazias, porque tudo foi perdido, não é? Tudo foi perdido e as pessoas tiravam as coisas de dentro de suas casas e as prefeituras não tinham ainda para onde levar todos os móveis destruídos, colchões, tudo, né? Então, à frente de cada casa estava uma montanha de destroços, de coisas ali a serem descartadas, e então é um processo. E continuemos orando pelo Rio Grande do Sul, por esse tempo de reconstrução daquele estado, né? Nesse momento que hoje ainda existe ali uma ilha chamada Ilha da Pintada, que ainda estava sem água potável, né? E hoje a nossa equipe lá montou equipamento que purifica a água, que fornece água para 10 mil pessoas por dia. Então, essas pessoas estavam ali dependendo ainda de transporte de água potável, mas a partir de hoje, então, elas passam a ter água tirada do rio, purificada por esse equipamento, então, ali disponível para as pessoas, então, da Ilha da Pintada, que é uma ilha dentro da cidade de Porto Alegre, né? Continuamos orando por todo o estado do Rio Grande do Sul. Quem foi que almoçou quentinha hoje? Não é? Que comida deliciosa que a galera da juventude preparou para a gente aí, não é? Muito bom isso, a gente vê os jovens da nossa igreja trabalhando intensamente por um objetivo, o objetivo ali do acampamento que vai acontecer em novembro, né? Então, ore por isso, queridos, se você deseja que seu filho, jovem, adolescente, participe então do acampamento, fala com o pastor Douglas, com a Laís, e será um tempo de edificação, sim, será um tempo de lazer também, mas muito mais que lazer, é um tempo de edificação na palavra de Deus, é muito bom ver a juventude unida e recebendo ministrações do Senhor ali durante o acampamento. Eles estão trabalhando muito por isso, então que você aí apoie os jovens da nossa igreja, irmãos. Então seja esse apoio aí ao pastor Douglas, a galera que trabalha com ele, porque é importante demais a gente ter essa galera linda da juventude integrada na vida da nossa igreja, não é? Eu quero pedir para você acessar a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, quando o apóstolo Pedro ali, aquele que foi um homem usado por Deus. Semana passada a gente falou um pouco sobre o Pedrão, e de novo hoje, mas agora não mais no Evangelho, mas na primeira carta que o apóstolo Pedro escreve à igreja, uma carta geral, uma carta pastoral. Dizem os estudiosos que a primeira carta de Pedro é o livro mais antigo do Novo Testamento, o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento. O apóstolo Pedro escreveu essa carta aí em 62, 63, depois de Cristo, pouco antes dele ser ali crucificado, né, martirizado, como todos os nossos irmãos, muitos de nossos irmãos do primeiro século. Pedro, ele foi condenado pelo imperador Nero a ser crucificado. E Pedro disse: eu não posso morrer do mesmo jeito que o meu Senhor morreu. Ele não aceitou ser crucificado como Jesus o foi. Então, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, a seu pedido, porque ele não se achava digno de morrer da mesma forma que o Salvador da humanidade morreu. Esse era o Pedro, sanguíneo, mas um discípulo do Senhor Jesus, e ele escreve essa carta, então, a igreja, para animar a igreja, os nossos irmãos do primeiro século, que viviam uma perseguição muito grande. Era somente o fato de se autodeclarar seguidor de Jesus já atraía para si uma perseguição, uma ridicularização pela sociedade, uma perseguição pelo Império Romano, que pregava que somente o imperador era Deus.
E assim nossos irmãos do primeiro século viveram intensas perseguições e provações. E o apóstolo Pedro escreve essa carta para animar a igreja, então, a perseverar em meio às suas perseguições, perseverar em meio às lutas. Então, 1 Pedro, a partir do primeiro capítulo, no versículo 3 ao versículo 9, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por estarmos aqui, obrigado por cada pessoa que se conecta conosco pela internet. Ó Deus, nós te pedimos, fala conosco, Pai, nós precisamos ouvir a tua voz, fala conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Pedro, então, escreve essa carta e ele está ali animando aos meus e os seus irmãos, que viviam uma pressão muito grande, uma pressão para negar a sua fé, uma pressão por serem aqueles que se declaravam ali seguidores do Senhor Jesus. A gente vive um tempo que se apresentar como um cristão, como um crente no Senhor Jesus, atrai para nós críticas, atrai para nós muitas vezes zombaria, pessoas que zombam de nós pela nossa fé. Isso acontece nos meios acadêmicos, isso acontece na sociedade como um todo, isso acontece no lugar onde você trabalha, no lugar onde você estuda, no lugar onde você mora. As pessoas às vezes não entendem a nossa fé. Elas não entendem a razão da nossa esperança. E isso não deve ser um motivo para criticarmos essas pessoas, porque elas o fazem porque não entendem o que é viver para o Senhor Jesus. Eu também, no meu tempo de não crente, eu achava engraçado a galera sair domingo de manhã com a Bíblia embaixo do braço e ir para a igreja. Aí era o momento que eu estava ali limpando o carro, polindo o carro, assistindo a corrida de Fórmula 1, que eu sempre gostei bastante daquela emoção, daquela adrenalina. De vez em quando eu tento praticar isso, quando as pistas deixam, não é? Mas, assim, gosto dessa adrenalina e tal ali. Eu olhava aquela galera indo para a igreja, esses caras não têm melhor coisa para fazer no domingo de manhã do que ir para a igreja? Estão perdendo o tempo deles. Eu não entendia o que era viver para o Senhor Jesus, até que há 32 anos atrás isso aconteceu e eu passei a entender. Então, nossos irmãos, eles viviam uma perseguição, porque as pessoas ao seu redor criam de maneira diferente. Primeiro, aquelas que eram oprimidas pelo Império Romano. O imperador, ele se autodenominava Deus, e todos deveriam adorar ao imperador como Deus vivo. E assim, então, aqueles que se negavam a fazer isso, eram alvo de perseguição. Perdiam seus bens, perdiam seus patrimônios e eram afastados de seus familiares, eram ridicularizados naquele tempo. Passaram-se 2000 anos, isso continua acontecendo em alguns países do mundo. E até no nosso país, dito de liberdade religiosa, a nossa fé muitas vezes é ridicularizada. Contudo, nada disso pode nos levar a desistir da nossa fé, de viver para o Senhor Jesus, porque Deus, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa desamparados, Ele não se esquece de nós, Ele nunca se esqueceu e jamais se esquecerá. Deus, Ele não ignora a nossa dor e as nossas lutas, por isso Ele consola o nosso coração, Ele renova as nossas forças em todo o tempo, e eu e você devemos então depositar a nossa esperança no Senhor Jesus.
Essa esperança viva, que é o tema da mensagem dessa noite, uma esperança viva, uma esperança que não morre, porque o nosso Deus, Ele continua vivo, Ele viverá eternamente, Ele não apenas vive, mas Ele reina e reinará eternamente, e essa fé nesse Deus que vive e reina, deve então, a todo momento, renovar a nossa esperança no Senhor. Pedro estava ali animando o povo a viver essa esperança viva no Senhor Jesus, no Deus eterno. Viver de maneira que o Senhor possa dirigir as nossas vidas, as nossas escolhas, as nossas decisões, dar paz ao nosso coração, que Paulo vai dizer uma paz que excede todo o entendimento, que é uma paz que não depende das circunstâncias, porque se a paz que nós sentimos no nosso coração dependesse das circunstâncias, nenhum de nós aqui estaria sentindo paz. Porque todos nós que estamos aqui, e vocês que nos acompanham pela internet, todos nós enfrentamos lutas. Tem alguém aqui sem lutas? Levanta a sua mão. Nenhum. Todos nós enfrentamos lutas. Contudo, as circunstâncias, elas não podem limitar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa dependência do Senhor. Lendo esse texto que Pedro escreve, e aí para mim, para você, que atravessou tantos anos, em primeiro lugar eu aprendo que Deus tem misericórdia de nós. Versículo 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Não é uma pequena misericórdia, é mais uma grande misericórdia, uma misericórdia vinda do próprio Deus Altíssimo, o Criador de tudo e de todos, o Deus de toda a glória. Ele olha para mim e para você com misericórdia. Ou seja, Ele se importa com as nossas lutas, Ele se importa com a nossa condição, a nossa fraqueza, as nossas enfermidades, a nossa tristeza, às vezes as angústias que estão no nosso coração. Deus não ignora nenhuma delas. E a misericórdia do Senhor, ela é comprovada pela entrega de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A história da humanidade diz que Adão e Eva desobedeceram a Deus, se afastaram de Deus, e o pecado entrou então na história da humanidade através desse primeiro casal, e a partir dali o ser humano perdeu a intimidade com Deus. A Bíblia diz que todas as tardes Deus passeava no jardim do Éden e batia um papo com Adão e Eva. Todos os dias Adão e Eva tinham a oportunidade de olhar nos olhos do Criador, de ouvir a voz do Senhor saindo da sua própria boca, ali, naquela intimidade. Mas apesar deles terem toda essa intimidade, de verem a Deus e de perceberem a presença do Senhor, em dado momento, com dúvidas em seus corações, eles escolheram a desobediência. O inimigo vem em forma da serpente e diz: olha, Deus não ama vocês tanto assim, porque Ele não quer que vocês sejam iguais a Ele. Então, por isso que Ele diz: não comam dessa árvore, do fruto dessa árvore. E ali Adão e Eva, eles escolheram desobedecer. E aí, então, a desobediência, o pecado, afastou o ser humano de Deus. Paulo diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. E morte significa separação. Então, a consequência do pecado é a separação da criatura do Criador. O ser humano passou a ficar longe do Senhor. Nosso Deus é um Deus santo, puro, Ele é justo, Ele é paciente, Ele é misericordioso, mas Ele é santo, Ele não aceita o pecado. E aí então, esse Deus santo, justo, que é amor, que é misericordioso, olha para mim e para você, pecadores, afastados da sua presença, e Ele então deve nesse momento providenciar para mim e para você a redenção, a reconciliação. Porque nem eu nem você sozinhos podemos conquistar a redenção, a reconciliação com Deus. Somente o próprio Deus, sem pecado, soberano, altíssimo, todo-poderoso, pode conceder ao ser humano uma oportunidade de começar de novo. É isso que Pedro está dizendo. Essa grande misericórdia de Deus é exatamente a oportunidade que Deus dá a cada um de nós de experimentar a reconciliação com Ele. Como? Entregando o seu único filho, Jesus Cristo, numa cruz. Porque somente alguém sem pecado poderia pagar pelos pecados de toda a humanidade. Jesus, então, abre mão da sua glória, desce e se faz carne e habita entre nós como ser humano para morrer numa cruz, derramar o seu sangue puro, chamado carmesim, sangue sem contaminação do pecado, para nos purificar de todo o pecado.
Ele morre naquela cruz ali no Monte do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscita, o seu túmulo está vazio até hoje, ele sai dali, ele se assenta novamente no seu trono, ele continua reinando, reinará eternamente, mas ele então, ao morrer naquela cruz de ressuscitar, ele conquista para mim e para você a vida eterna. E a partir daí, todo aquele que crer que Jesus é o Salvador, é o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todo que crê nessa verdade bíblica, então recebe a vida eterna. Recebe essa grande misericórdia, essa grande compaixão. E quando eu recebo essa grande compaixão, eu vivo então a esperança viva no meu Senhor, porque Ele então me deu a oportunidade, Ele reconstruiu a ponte, para que eu voltasse a ter intimidade com Ele. Querido, Deus tem misericórdia de mim e de você. O inimigo prepara armadilhas, o inimigo prepara vícios para nos dominar, ele prepara armadilhas para a nossa queda, ele tenta ali iludir o nosso coração, turvar a nossa visão, mas Deus ele tem a misericórdia de me salvar e de salvar. E esse Deus de grande misericórdia, Ele se importa comigo e com você. Ele não desiste de nenhum de nós. Ele não se esquece de nenhum de nós. Mas o inimigo ele vai tentar dizer para mim e para você, Deus esqueceu de você. É por isso que você está passando por essa luta. É por isso que você está triste. É por isso que você está angustiado. É por isso que você se sente sozinho. Porque Deus ele se esqueceu de você. Essa é uma falácia do inimigo para que eu e você possamos desistir de viver para Deus. Mas a verdade bíblica é que o Senhor se importa conosco. O Senhor, Ele tem grande compaixão de mim e de você. E porque Ele tem essa grande misericórdia, Ele nos regenerou. A regeneração, ela é a obra do Espírito Santo de Deus em nós. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele tem o poder de convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Porque todas aquelas escolhas que eu faço, elas têm consequências. E Deus ele está pronto para, ao reconhecer o meu pecado, a minha condição de pecador, ao reconhecer que eu sou falho, ao reconhecer que eu sou limitado e pedir perdão a Deus, Ele me regenera. Ele faz tudo novo na minha vida. A regeneração, ela é o ato inicial da salvação que Deus faz em mim e em você. Ele começa a fazer tudo novo na nossa vida. Ele começa a mudar a visão de vida que a gente tem. Ele começa a mudar a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Ele começa a mudar a forma como nós nos relacionamos com as lutas que nós temos, porque Ele começa a nos regenerar. Ele abre um caminho para a intimidade com Ele. Interessante isso, porque o Deus puro, que não precisa nem de mim nem de você, sente tanta compaixão que Ele diz, eu vou tomar a iniciativa de abrir um caminho para que Ele se reconcilie comigo. E esse Ele sou eu e é você. Somos nós que não merecemos, mas o Senhor, Ele constrói esse caminho, por quê? Porque Ele tem compaixão de mim e de você. Isso é tão importante e é tão maravilhoso de entender, que quando a gente entende que o Deus que é puro e santo e altíssimo, olha para mim com compaixão, e eu não mereço sem compaixão, então o meu coração se enche de gratidão a Deus, de gratidão por Ele se importar comigo, de gratidão por Ele me regenerar e poder fazer tudo novo na minha vida, e se dispor a fazer tudo novo na minha vida. Essa gratidão enche o meu coração e me motiva então a viver para Deus, a viver em intimidade com o Senhor, a viver essa misericórdia que o Senhor tem. Essa grande misericórdia do Senhor nos regenera para uma esperança viva, é que Pedro diz aqui no versículo 3, uma esperança viva, que é uma esperança gerada a partir da ressurreição de Cristo Jesus. Ele renasceu no terceiro dia, ressuscitou, para que eu e você tivéssemos certeza de que a morte física não vencerá a nossa vida. A morte física não é o fim da nossa vida, é uma mudança de fase de vida, quando eu fecho os meus olhos aqui na terra e abro os meus olhos nos céus, ali contemplando a glória do Senhor. Ainda que isso seja uma garantia, ninguém aqui tem pressa, não sei o pastor Douglas, mas ninguém mais tem pressa. Ele não tem mais não, né? Agora ele não tem mais não.
Nenhum de nós tem pressa de contemplar essa glória. Sabe por quê? O nosso lugar lá no céu já está garantido. O nosso lugar já está garantido se eu tenho fé no Senhor Jesus. Se eu creio no Senhor Jesus como Salvador da minha vida, eu tenho fé, porque eu recebo uma herança. Quando eu olho para esse texto aqui, em primeiro lugar, eu aprendo que Deus tem grande misericórdia de mim. Se você sair daqui hoje, se esquecendo de tudo que aconteceu, mas se lembrar disso, Deus tem misericórdia de mim. Amanhã você vai acordar e vai se lembrar, Deus, Ele tem misericórdia de mim. Deus, Ele se importa comigo. Deus, Ele não me abandona. Deus, Ele não ignora o meu sofrimento. Já valeu você ter vindo aqui, se você tiver isso gravado no seu coração. Toda vez que você enfrentar lutas, lembre-se disso, Deus tem misericórdia de mim. Toda vez que você se sentir fraco, você pode lembrar disso, Deus tem misericórdia de mim, Ele me fortalece. Quando as angústias estiverem muito grandes, lembre-se disso, Deus tem misericórdia de mim, Ele me consola. Quando eu não souber muito bem para onde ir, eu tenho que me lembrar, Deus, Ele tem misericórdia de mim, Ele é a direção. Quando eu sentir que não tem saída para a minha vida, eu devo me lembrar, Deus tem misericórdia de mim, por isso Ele abre uma porta, para que eu possa passar por ela e ter intimidade com Ele. Talvez alguém ao seu redor diga assim, a sua vida não tem jeito, seu casamento não tem jeito, a sua família não tem jeito. Lembre-se, Deus tem misericórdia de mim e Ele tem uma solução. Eu não sei qual é, mas ela será boa, agradável e perfeita, porque é assim a vontade do Deus que tem misericórdia da minha vida. Em segundo lugar, com esse texto, eu e você aprendemos que eu e você recebemos do Senhor uma herança que não perece. Versículo 4, finalzinho do versículo 3, diz assim, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Sabe o grande problema de herança? É que os herdeiros brigam entre eles. Pode ser uma caixinha de agulha. Pode ser um guarda-roupa com roupas históricas. Na hora que chega uma herança, os irmãos que eram brothers, que estavam ligados, começam um a brigar com o outro pelo negocinho que ficou ali. Às vezes é um terreno que nem vai conseguir vender, porque eu não tenho, aqui em Belfort é engraçado, todo mundo tem posse, ninguém tem escritura, né? É esse negócio, quase ninguém tem escritura das coisas que... Até o cartório, mesmo coisa, hoje a gente está aqui resolvendo um problema da propriedade, e o cara pergunta assim, pô, mas por que o senhor quer escritura? Porque eu quero escritura, o nome da igreja, dizendo que isso aqui é da igreja. Mas ninguém tem, mas eu não sou ninguém. Essa aqui é a primeira igreja batista em Heliópolis, né? Então tem que estar no nome da igreja. Mas a herança muitas vezes leva a galera a brigar, a não ser essa herança espiritual. Sabe por quê? Ela é abundante para atender a todos nós. Ela é abundante, ela não perece, ela não perde valor. Ninguém pode roubar de nós. As coisas materiais que nós recebemos do Senhor, elas podem ser levadas pelo amigo do alheio, aquele interessado nas coisas dos outros, mas a herança que nós recebemos do Senhor, essa ninguém pode roubar de nós. Ninguém pode tirar de nós. Como batistas, nós cremos que a pessoa que no Senhor Jesus, de verdade crê no Senhor Jesus, ela não perde a sua salvação. Essa salvação não pode ser retirada dela, porque se alguém, um ser humano, pode retirar a salvação que o Deus Altíssimo nos concedeu, isso significa que esse ser humano é mais poderoso que Deus. Então, a salvação, ela vem como uma herança que ela não perece, uma herança que não perde valor em momento algum. A palavra grega que Pedro usa aqui é amarantos. Amarantos significa um valor que não se deprecia, que não se deteriora. É algo tão valoroso que o seu valor ele é perpétuo, ele continua atravessando as gerações com o mesmo valor. Essa é a herança que o apóstolo Pedro diz que nós recebemos do Senhor. Uma herança que não pode ser maculada, que ela não pode ser ali retirada de nós, que ela não perece, ela não perde de forma nenhuma o seu valor e a sua importância. Por quê? Porque o Deus a quem nós servimos, em quem nós cremos, é um Deus que não perde a sua majestade.
Ele não perde a sua soberania. A sua coroa é feita de eternidade. Então, mesmo que o ouro caia ao seu preço, isso é muito difícil de acontecer, mas digamos que isso aconteça, a coroa do nosso Deus, ela não é feita do ouro humano, ela é feita da eternidade, de toda a sua glória. Por isso, a sua importância nunca é reduzida. Contudo, apesar da herança que nós recebemos não perder valor, muitas vezes nós mesmos nos desvalorizamos. Como assim, pastor? Quando eu torno o meu corpo um objeto de adoração por outras pessoas, eu estou me transformando numa coisa, é um frango de padaria. Você não precisa expor o seu corpo, homem ou mulher, para se sentir desejado, porque Deus, Ele já te ama muito mais suficiente do que qualquer outra pessoa. Sabe o frango de padaria? Ou aqui, vamos botar aqui o frango da igreja, aquele frango que os homens da nossa igreja preparam, que é cheiroso. A gente passa ali, sente aquele cheiro ali e fica desejando o frango. E quem não fez o pedido acaba fazendo na hora e levando. Quando você expõe o seu corpo nas redes sociais ou usa roupas que expõem o seu corpo de uma maneira indecente, você está se desvalorizando. Quando você se entrega ao sexo antes do casamento, você está se desvalorizando, menina. Se o teu namorado está ali dizendo, não, que isso, você é maravilhosa, mas vamos transar agora antes do casamento. Ele está tornando você um lixo. Ele está tornando você algo descartável. Apenas algo de objeto do seu desejo pessoal. E na hora que ele achar uma pessoa mais bonita, ele vai largar você, mas já te usou. E vai pegar outra e outra e outra e outra. Sabe, o namoro já é ali o início da honra do casamento. O jovem cristão, ele precisa namorar com o conceito de constituir uma família. O namoro do jovem cristão não é para passar o tempo. Não é para beijar na boca e dizer assim, eu não estou encalhado. O namoro do jovem cristão é para constituir uma família segundo os princípios de Deus. Quando você começa a transar antes do casamento, você está desvalorizando a família, que é a instituição que Deus criou com todo o valor e com todo o tesouro que Ele colocou para você. Nós nos desvalorizamos quando permitimos que os nossos olhos, o nosso coração sejam contaminados pela pornografia. E aí, além de contaminar o nosso coração com algo que não é agradável a Deus, quando você consome pornografia, você está tornando aquela pessoa que está lá naquela cena uma mercadoria pela qual você está pagando. Você já pensou nisso? Que você acaba transformando um ser humano que é seu semelhante numa mercadoria pela qual você está pagando. Quando você consome a prostituição, você está fazendo a mesma coisa. Hoje no Brasil nós temos cerca de 650 mil crianças de 7 a 14 anos exploradas pela rede de prostituição infantil. E quando você consome, você está escravizando uma criança e está fazendo com que uma criança tenha a sua infância roubada por aqueles adultos que deveriam protegê-la. Isso é desvalorizar todo um tesouro que não perde valor. Quando você agride fisicamente ou psicologicamente a sua esposa, você está desvalorizando a mulher que Deus separou para a sua vida. E a violência contra a mulher só cresce, pelo menos na visibilidade da imprensa nos dias de hoje. Mas a estatística, a última que eu recebi, é que 48% das mulheres que denunciaram violência doméstica, os seus esposos se dizem cristãos. É quase a metade. Isso é uma vergonha. Você está desvalorizando um tesouro que Deus te deu, a tua família. E aí, esse tesouro que não perece, que não perde valor, segundo o texto da palavra de Deus, para você que faz isso, para a pessoa que adota esse comportamento, ele está sendo, sim, desvalorizado. Quando você troca a obediência a Deus por prazeres desse mundo, por prazeres momentâneos, você está desvalorizando a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição. E aí um tesouro que não perde valor, por minha própria escolha, passa a perder valor, passa a ser depreciado pelas escolhas equivocadas que eu faço. Quando eu não pratico a humildade de reconhecer que eu dependo de Deus, eu estou reduzindo a importância da redenção que eu recebo no Senhor. Estou desvalorizando esse tesouro.
Nós recebemos um tesouro que não perece. Na parte de Deus ele jamais vai perecer. Mas às vezes, como seres humanos ilimitados, muitas vezes, nós começamos a menosprezar esse tesouro. Querido, não traga lixo para a sua vida. Não traga latão para a sua vida quando Deus tem para você ouro. Não traga vidro quando Deus tem para você diamantes. Jesus, em certo momento, tão irritado que ele estava, ele vira para os seus discípulos e diz assim: parem de jogar pérolas aos porcos. Duro isso. Mas aqueles que não valorizam a herança que o próprio Deus Altíssimo preparou para nós, está ali, então, na lama, chafurdando na lama e achando que está feliz ali na lama, quando Deus tem algo muito precioso. Ei, viva de tal forma que Deus... Não dá para ver, estou aqui pregando, gente, tem que trocar o microfone, aí é melhor vir alguém aqui na frente, que eu não estou olhando tela, som. É que estou olhando para lá, está todo mundo assim, né? Eu falei, você não tem jogo do Mengão hoje, para dizer que saiu um gol, mas está todo mundo fazendo assim para mim, era para trocar o microfone ali. Esse tesouro, se tem, acho que não tem não, né? Hoje não, né? Não tem não. Porque eu não recebi nenhum aviso assim, então... Mas esse tesouro, ele não pode perder valor. Querido, não jogue na lata do lixo o tesouro que Deus providenciou para você. Não permita que o inimigo, ele turve a sua visão de tal forma que você vá dando menos valor àquilo que Deus preparou com tanto amor, com amor incondicional, um amor misericordioso, como o texto diz, um amor que nunca vai falhar conosco. As pessoas podem falhar conosco, mas Deus jamais vai falhar conosco. E Ele então preparou para mim e para você uma herança que ela não perece, que ela não perde valor, que ela não é corrompida em momento nenhum. Quando a gente lê esse texto de 1 Pedro, em primeiro lugar, eu me lembro que o Senhor, Ele tem misericórdia de mim. Eu me lembro que Ele preparou uma herança que não perde valor, mas eu aprendo em terceiro lugar que há proteção de Deus para aqueles que creem no Senhor. O texto diz no versículo 5 assim, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. O último tempo significa aquele momento da volta de Jesus. Jesus prometeu, Ele vai voltar, Ele vai receber as pessoas, Ele vai acolher todas as pessoas. Quando o Senhor Jesus voltar para pegar a igreja, Ele não está falando, a Bíblia não fala de edifícios, fala de pessoas, fala de mim e de você, aqueles que creem no Senhor. Então, há uma proteção, o Deus Altíssimo, Ele me protege e te protege, porque Ele se importa comigo e com você, porque Ele sabe que nós somos fracos e somos limitados, Ele nos protege, Ele coloca um escudo, o escudo da fé, que nos protege de todas as setas inflamadas do inimigo. Nos combates daquela época de Pedro, quando o inimigo queria destruir a cidade, um exército queria destruir a cidade de um inimigo, ele então tinha flechas que eram flechas incendiárias. Eram aquelas flechas que eram colocadas com fogo e elas eram lançadas para incendiar dentro da cidade. Já que o exército não conseguia transpor o muro da cidade, incendiava-se a cidade, porque a cidade incendiada, os portões deveriam ser abertos para que as pessoas saíssem, e aí elas se tornavam vulneráveis. As setas inflamadas de Satanás, que a Bíblia nos cita, são exatamente essas flechas com fogo para nos destruir. Contudo, o Senhor, Ele coloca um escudo. É por isso que a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam. Contudo, a Bíblia também diz que o inimigo, ele está ao derredor, ele está após todo esse círculo de proteção dos anjos, esperando a quem ele possa tragar. Porque quando eu, por escolha própria, decido desobedecer ao Senhor, eu saio desse escudo de proteção e me coloco ali exposto, vulnerável aos ataques do inimigo. Você quer ficar protegido da infidelidade conjugal? Não ande sozinho com uma pessoa do sexo oposto. Não dê carona.
Não confunda as coisas. Não fique até tarde sozinho no escritório com alguém, no seu trabalho com alguém do sexo oposto. Isso vai dar ruim. Ah, pastor, eu sou forte. Você é forte, mas a Bíblia diz: aquele que acha que está em pé, cuide para não cair. É cuidado, é vigiar o tempo inteiro. Porque às vezes uma escolha que eu faço me tira do círculo de proteção de Deus, porque eu escolho desobedecer. Eu escolho ali me expor às tentações que o inimigo prepara para a minha vida. Deus Pai, Ele preparou a salvação para mim e para você. Ele planejou a salvação para mim e para você. Para isso Ele enviou Deus Filho para poder morrer naquela cruz pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia. Para isso Ele envia o Deus Espírito Santo para nos convencer da nossa situação de pecadores, então, nos arrepender, de forma que então experimentemos essa proteção que o Espírito Santo de Deus nos dá a cada momento. Pedro, ele diz que há uma segurança para mim e para você, e essa segurança, ela é garantida pelo próprio Deus. Versículo 5 diz isso: vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus. É isso mesmo, é Deus que nos protege. Quando eu escolho ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, eu vou fazer escolhas que antes eu não faria por mim mesmo. Alguns vão perceber a mudança, vão dizer: agora você é outra pessoa, e é exatamente isso, porque a Bíblia também diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Para viver essa novidade de vida, para correr para dentro desse círculo de proteção do Espírito Santo, eu preciso me render ao Senhor e entender: o próprio Deus vai me proteger. Mas como me aproprio dessa proteção? Através da fé. Pedro diz isso: mediante a fé. Mediante a fé eu sou protegido pelo Senhor. Eu não sou salvo porque eu mereço, eu sou salvo porque eu creio. Nós cantamos isso e devemos viver isso. Eu sou salvo por Jesus porque eu creio nele. A fé é uma mão que eu estendo para receber o presente da misericórdia de Deus. Quando eu creio, Senhor, eu preciso desse presente, eu preciso dessa salvação, e eu creio que só o Senhor pode me salvar. Pedro está dizendo: é pela fé que você vai experimentar essa proteção. É pela fé que você será fortalecido. É pela fé no Senhor Jesus, reconhecendo que só Ele é o único e suficiente Salvador. Único, porque só Ele pode salvar. O Senhor Jesus disse assim certa vez: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso Ele é o único Salvador. Ele é o único Senhor. Mas Ele é também suficiente. O único, crer em Jesus como o único e suficiente Salvador, significa que eu não preciso de mais ninguém, de nenhuma outra pessoa. Eu preciso somente do Senhor Jesus. E tudo que Ele vai me acrescentar a partir daí é fruto da sua generosidade, da sua misericórdia, da sua compaixão conosco. E Ele começa então a mudar a minha vida. E aí eu vivo essa proteção. O salmista, no Salmo 91, diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer: Senhor, Tu és o meu refúgio. Deus é o teu refúgio? Ele deve ser o teu refúgio. Eu e você precisamos que o Senhor, Ele então seja o nosso refúgio. O Deus do impossível, o Criador de tudo e de todos, Ele nos protege. Ele nos dá proteção. Ele dá proteção àqueles que creem. Para terminar com esse texto, nós aprendemos que essa esperança viva no Senhor Jesus nos traz alegria. Versículo 7 diz assim: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, que perece, mesmo sendo refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Porque no versículo 6 ele diz: porque nessa segurança vocês exultam. Exultar é alegrar-se no Senhor. E alegrar-se no Senhor não significa viver uma vida sem lutas, significa viver uma vida na presença de Deus. Ele prometeu, Ele disse assim: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo.
Então, viver essa alegria do Senhor, que é a nossa força, é viver na certeza de que Ele nunca vai me desamparar no meio da tempestade, no meio da dor, no meio da angústia. Esse Deus que me protege, que tem compaixão de mim, que reconstrói uma ponte para que eu tenha reconciliação com Ele, é o Deus que nos dá alegria. Alegria em meio às provações, alegria na vida a cada momento. Não importa o que eu e você estejamos enfrentando na nossa vida, pela graça de Deus, pela fé no Senhor Jesus, na certeza que Ele se importa e tem compaixão de mim, na certeza que Ele cuida de mim, então eu consigo ali as forças necessárias para vencer e romper em alegria. As provações, elas podem ser dolorosas, é verdade, mas elas são passageiras. Olha o que ele diz, que a gente vai viver essas tentações, essas provações, por um pouco de tempo, no versículo 6, um pouco de tempo. O choro pode vir à noite, mas a alegria vem pela manhã. Vem pela manhã para aqueles que creem, para aqueles que se rendem, para aqueles que buscam essa proteção. Deus tem para mim e para você uma esperança viva. Não é uma esperança teórica, não é uma esperança que perde valor, não é uma esperança que pode ser roubada, não é uma esperança que se deprecia, não é uma esperança que se pode destruir, é uma esperança eterna no Senhor Jesus, uma esperança naquele que pode e quer nos salvar, cuidar de nós, renovar a nossa força, abrir os nossos olhos, nos dar sabedoria para viver essa esperança viva. Às vezes as pessoas, elas olham para nós e dizem: desiste, você não vai aguentar. Quando eu aceitei a Jesus, no domingo, na segunda, eu já contei essa história aqui, todo dia, depois do expediente, eu saía para tomar um chopinho, mas não era um chopinho, eram 12, 15 tulipas de chopp, comendo uma sardinha frita, tomando um chopinho, e depois eu entrava no carro e dirigia, e sentar. Se alguém me dissesse assim, faz o 4, eu fazia de boa, porque eu acho que se fizesse um teste de sangue naquela época ali, eu tinha aí um alto teor alcoólico na corrente sanguínea, porque todo dia eram aí umas 12 tulipas de chopp depois do expediente, antes de voltar para casa. Tudo bem que comia uma sardinha frita salgada, dava ali, não sei se dá, mas eu sei que eu estava de boa, ficava bem ali. Aí no domingo eu entrego a minha vida para Jesus, na segunda-feira eu vou trabalhar. Quando termina o expediente, a galera vira e diz assim, vamos lá no shopping? Eu falei, vamos embora. Aí chega o seu Alfredo, o garçom que sempre atendia a gente, ele já vinha para mim com 2 tulipas de chopp. A primeira eu matava sem respirar, aí calibrava, aí já vinha a segunda para degustar, e aí vinha. E aí o Alfredo vem com as 2 tulipas de chopp, e eu digo, quero um suco de laranja. E a galera pergunta, você está tomando antibiótico? E eu digo, não, é que agora eu sou crente, não vou mais beber bebida alcoólica. E disseram assim, duvido, não dou uma semana, não tem uma semana tu tá aqui de novo, você vai estar aqui tomando com a gente aqui um chopinho de novo. Agora em julho vai completar 32 anos, que Deus me deu a vitória sobre isso. Por quê? Porque Ele é o que faz tudo novo, é Ele que nos liberta o tempo inteiro, é Ele que nos transforma o tempo inteiro. Mas muitas vezes, quando nós consagramos a nossa vida a Deus e dizemos, Senhor, eu quero viver em santidade, eu quero Te honrar, eu quero obedecer, eu quero entregar a minha vida a Ti, Senhor, eu quero viver dentro desse círculo de proteção. Algumas pessoas ao nosso redor dizem assim, duvido, você não vai aguentar, você não vai vencer isso, você não vai conseguir. E as pessoas ficam ali contando o tempo para ver a nossa queda. Só que se esquecem de uma coisa, o Deus que nos sustenta é um Deus infalível. O Deus que nos sustenta é sobre tudo e todos. O Deus que nos dá a vitória, Ele é um Deus que tem misericórdia, que Ele se importa conosco. É um Deus que em todo tempo Ele cuida de nós, Ele nos protege, Ele nos fortalece, Ele nos dá discernimento. Ele só espera de nós uma coisa, fé. Pedro disse que toda essa certeza de misericórdia, toda essa certeza de proteção, toda essa esperança viva, toda essa força para vencer, ela vem da fé em Jesus Cristo. É por isso que nessa noite eu quero convidar você
a experimentar essa esperança viva. Como, pastor? Crendo que só Jesus pode, crendo que só Jesus é, crendo que só Jesus faz. Como eu expresso isso? Me entregando a Ele, me rendendo ao Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu quero entrar nesse ciclo de proteção, nesse círculo de proteção, que virão as flechas do inimigo, elas estarão incendiadas com fogo, mas elas não vão mais me ferir, elas não vão me abalar, eu não vou perder a noção do valor que esse tesouro, que essa herança tem para mim, porque eu estou me rendendo agora aos teus pés. Feche seus olhos aí onde você está. Essa noite é uma noite que eu quero convidar você a um ato de consagração da sua vida. Um dia tão especial, que é o dia do pastor. É tão bom a gente receber essas expressões de carinho, mas eu não sou merecedor de nada disso, porque tudo é Deus. Ele quem é razão da nossa vida. Eu sou um privilegiado de ser o pastor de vocês. Eu sou um privilegiado de ser alguém que foi chamado para servir ao ministério, porque Deus, Ele tem misericórdia da minha vida, porque Ele se importa comigo, Ele me chamou, Ele me salvou, Ele fez de mim uma nova criatura, Ele me deu uma esperança que não morre, que não perde valor, Ele me deu uma família maravilhosa, uma bênção na minha vida, Ele me envia para pastorear uma igreja que é dEle, tudo privilégio. Eu não mereço nada, nenhum de nós merece, mas uma coisa eu fiz e é a que eu faço todos os dias na minha vida: eu me rendo ao Senhor, me entrego a Ele e peço ao Senhor: me protege, tem misericórdia, abre os meus olhos, me dá discernimento, me dá força, me ajuda. E é isso que eu quero convidar você a fazer nessa noite. Talvez você, assim como eu, há 32 anos atrás, precisava alinhar a minha vida aos propósitos de Deus. Eu vivia distante dos propósitos de Deus. Ninguém nunca tinha me contado sobre isso. Ninguém nunca tinha me falado sobre esse amor de Deus, até um dia que eu recebi um folheto, e até um dia que eu comecei a pesquisar sobre isso e descobri esse amor de Deus. Hoje eu estou dizendo para você: Deus, Ele tem uma chance para você. Ainda que as pessoas digam não tem jeito, tem sim, porque a última palavra é do Senhor. Deus, Ele está de braços abertos para te acolher, como Ele me acolheu há 32 anos atrás, e me consola, e me fortalece, e me protege, e abre os meus olhos. Hoje Ele está aqui para fazer isso com a sua vida. A única coisa que Ele deseja é que nessa noite você renda a sua vida a Ele e reconheça: só o Senhor tem poder para me salvar. Só o Senhor tem poder para salvar a minha casa, a minha família. Só o Senhor tem poder para santificar o meu namoro, o meu noivado. Só o Senhor tem o poder para alinhar a minha vida, e eu quero alinhar a minha vida à tua vontade. O inimigo não terá mais autoridade sobre a minha vida. A escravidão de vícios, ela será quebrada hoje, e unicamente por você ter se rendido ao Senhor, se colocado diante do Senhor, pedido ao Senhor: me ajuda, Senhor. Há uma esperança viva para você e para mim. Há uma esperança que não perece, que não perde valor. Há um Deus que se compadece de nós. Há um Deus que nos dá alegria e um Deus que nos protege. Você quer viver nessa proteção? Você quer viver nesse consolo, nessa força, nesse poder? Nós vamos encerrar o culto dessa noite cantando essa canção que declara que só o Senhor tem poder para salvar. Eu quero convidar você a colocar-se em pé. Nós vamos encerrar cantando. Mas se nessa noite você quer dizer publicamente a Deus: Senhor, eu reconheço que só o Senhor tem esse poder, eu reconheço que eu preciso dessa proteção, eu reconheço que eu preciso da tua direção, eu reconheço que eu preciso de ti. Então, enquanto nós estivermos cantando, sai do seu lugar e vem. Eu quero orar por você.
Essa é uma noite onde pode começar na sua vida essa esperança viva, essa esperança que não perde o valor, que ninguém pode roubar de você, essa alegria que ninguém pode tirar de você. Deus só espera um ato meu e seu, rendição a Ele. Ah, Senhor, eu não tenho mais forças para lutar. É hora de se render ao Senhor, dizendo: Senhor, eu reconheço, só o Senhor tem poder. Ah, parece que todas as portas estão fechadas. Deus, Ele hoje abre uma porta para você, mas Ele espera a sua rendição a Ele. Enquanto nós estivermos cantando, se você nessa noite deseja: Senhor, eu me entrego, eu me rendo, eu te busco, Senhor, eu quero me alinhar à tua vontade. Saia do seu lugar, não se importa com o que os outros vão pensar. Ninguém aqui está aqui para te julgar. O único que julga e acusa, aquele acusador, é o teu inimigo, que ele quer que você desista de uma vida com Deus. O único que pode julgar é o Deus que abraça, e Ele está aqui de braços abertos para te receber. Senhor, hoje a gente quer alinhar a nossa vida à tua vontade. E se tem um casal que quer dizer isso para o Senhor nessa noite, enquanto nós estivermos cantando, sai do seu lugar e vem. Senhor, eu quero forças para viver a tua vontade na minha vida. Pode sair do seu lugar e colocar-se aqui. Eu quero orar por você nessa hora. Vamos cantar. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Esse é o Deus que me aceita e te aceita, conforme nós somos aqui, e depois Ele transforma tudo em novo. Talvez você nessa noite queira voltar para o Senhor, se reconciliar com Ele, ou consagrar a sua vida a Ele. Saiba, Ele te aceita como você está. Então saia do seu lugar e venha dizer: Senhor, eu estou aqui, assumindo contigo um compromisso de viver segundo a tua vontade, de viver experimentando essa esperança viva que ninguém pode tirar de mim. Se você quiser fazer isso, enquanto a gente declara que o Senhor nos aceita com todos os nossos medos e falhas e temores, você pode sair do seu lugar e vir. Aceitas com os medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar e tornar a salvar pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Move as montanhas e tem poder pra
brilhará a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar para sempre toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar para sempre toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. A morte venceu, sobre a morte venceu. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ele venceu a morte. Ele venceu todas as armadilhas do mal. E Ele está aqui nessa noite para fortalecer a você. Se você está aí numa luta muito grande nessa hora, mas deseja no fundo do seu coração, diante do Senhor, alinhar a sua vida à vontade de Deus, saia do seu lugar e venha. É o Senhor que está te chamando. Não sou eu, não é ninguém aqui, mas é a voz do Senhor. É a hora de render a sua vida. Alguns irmãos estão aqui à frente fazendo isso. Talvez você nessa hora deva vencer a timidez, a vergonha e dizer: Senhor, só o Senhor tem poder para salvar. E eu preciso da tua salvação. Eu preciso do teu poder. Eu preciso da tua proteção. Eu preciso da tua graça. Mesmo enquanto eu estiver orando, se você desejar, essa é a hora de vir e se prostrar, de vir e pedir ao Senhor. Talvez alguém esteja desejoso de pedir o seu batismo. Nós teremos batismos no final de julho. Então, se é você, é o seu caso, venha à frente. Quero orar por você. Bendito Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é a fonte da esperança viva. Uma esperança que não perde valor. Uma esperança que ninguém pode tirar de nós. A esperança que vem direto do teu trono de graças. Senhor, Tu és o Deus que nos protege. Tu és o Deus que nos dirige. Tu és o Deus que inspira o nosso coração. Tu és a fonte da vida e da vida abundante. Tu és o Deus onisciente. O Deus que sabe todas as coisas. Os teus filhos estão aqui à frente, na tua presença, colocando suas vidas diante do Senhor. O Senhor sabe muito bem o que os traz aqui. Tu és também Deus onipresente. Nós vamos sair daqui e voltar aos nossos lares e amanhã voltar às rotinas de nossas vidas, mas o Senhor estará conosco por onde formos. Mas a tua palavra nos diz que o Senhor também é Deus onipotente. E nenhuma luta que nós enfrentamos pode superar o teu poder. Por isso, Senhor, nós nos rendemos a Ti. Clamamos pelo Teu cuidado. Clamamos pela Tua força. Clamamos pela Tua proteção. Clamamos pelo Teu amor. Oh Deus, obrigado por estarmos aqui nessa noite. Senhor, obrigado por cada pessoa que veio a esse lugar nessa noite. Nossos amigos e irmãos que nos visitam. Obrigado por aqueles que participam conosco através da internet. Tu que és Deus onipresente, estejas presente em cada lar que se abre nesse momento de culto ao Senhor. Deus, Tua palavra é viva e ela nunca volta vazia. Então nós pedimos que a Tua palavra encha os nossos corações, que Teu Espírito Santo nos impulsione, Senhor, nos ajude, Pai. Estenda a Tua mão de poder e graça sobre nós, porque nós precisamos de Ti. Ó Deus bendito, Deus Altíssimo, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos
E pedimos ao Senhor, protege o nosso caminho de volta aos nossos lares. Senhor, protege cada família aqui representada nessa noite. Senhor, seja conosco por onde formos. É o que nós te pedimos nesta noite. No nome que é sobre todo nome. O nome precioso. O nome soberano, generoso, invencível de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço na pessoa que está aí do seu lado. Desejo uma semana abençoada. Vamos encerrar essa noite cantando e declarando: Cristo, Ele é o poder. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar.